As the sun rises, she opens up her hazel. Olá meninas, vamos começar essa maquiagem utilizando a aguinha micelar da L'Oréal Paris para fazer a limpeza de toda a pele dela. Depois vamos fazer a aplicação do hidratante da Nivea com pincelzinho Kabuki e vamos hidratar bem hidratado todo esse rosto. Depois vamos vir com esse primer da Eudora Soul, e com pincelzinhos vamos aplicar nas zonas T do rosto dela para deixar bem aplicadinho esse primer. Depois viemos com esse corretivo, que é salmão, para aplicar ali abaixo da olheira dela, porque ela tem bastante olheira. Então a gente vai fazer a aplicação ali. Vamos aplicar no formato de triângulo invertido. Ficar bem aplicadinho em todinha aquela região ali. Depois a gente vem com o pincelzinho Kabuki e vamos fazer o polimento de todo esse corretivo para não deixar ele marcado. Então vamos esfumar ele bem esfumadinho com batidinhas para não arrastar o produto. Vamos depositar e vamos fazendo com batidinhas para espalhar bem direitinho. Depois vamos vir com a base. Essa base é a NC20 da Studio Sculpt da MAC, misturada com a 01 da Pausa para Feministas. Vou fazendo a aplicação com o pincelzinho língua de gato e depois com o Kabuki fazendo o polimento. Eu aplico e venho com o Kabuki dando batidinhas para polir essa base e não deixar nada marcada. Venho dando batidinhas, aplicando. Não tem maneira correta de aplicar a base, nem de que maneira você tem que aplicar. Você aplica do jeito que você achar melhor. Eu gosto de aplicar com o pincelzinho língua de gato e com o Kabuki. Gosto de dar o acabamento com o Kabuki. Aplico com um e dou acabamento com o outro. Venho com esse corretivo que é da Natura Aquarela, o claro, e vou aplicando nas regiões para dar iluminação no rosto dela, que é naquele triângulo invertido abaixo do olho dela, no arco do cupido, no queixo, no topo do nariz e no topo da testa. Depois eu venho com um pincelzinho e dando batidinhas para polir esse corretivo e não deixar ele marcado. Então eu venho dando batidinhas e polindo esse corretivo para não deixar marcadinho, com a mão bem levinha, tá? Para também não deixar nada marcado, porque também não podemos deixar nada marcado, né? E com uma esponjinha bem pequenininha, daquelas em gota, eu venho só dando acabamento nesse corretivo para não deixar marcado, dando com a mão bem levinha, dando batidinhas. Para finalizar essa pele, eu venho com o pó translúcido da Playboy, o 01, e com um pincelzinho eu vou fazendo a aplicação de bastante pó nessas regiões onde eu apliquei o corretivo. Venho depositando bastante pó, com a mão bem levinha também, e bastante pó. Depois eu venho só dando acabamento com ele mesmo, só para selar toda a pele. Vou vir com um produtinho que é da Boticário, vou deixar aqui no box de informação o nome dele, e vou fazendo contorno na maçã do rosto e no topo da testa. E um pouquinho no queixo, assim, só para dar uma afinadinha de leve. Esse contorno é da Boticário, tá? Ele, se eu não me engano, é Soul, uma coisa assim. Venho com água termal da Ruby Rose e venho fazendo a selagem dessa pele. E com um lequezinho secando. Vou utilizar essa paletinha da Ruby Rose, que é de corretivo que eu amo, com um pincelzinho assim, e vou fazendo a aplicação na maçã do rosto dela ali, o iluminador, no topo do arco do cupido, na testa e no queixo. Venho aplicando com a mão bem levinha. Sempre eu digo, toda maquiagem ela é funcional com a mão bem levinha. Sempre você vai aplicar com a mão bem levinha para não exceder muito produto na pele. Vou fazer o contorninho da pele dela, do nariz dela, com o mesmo produtinho que a gente contornou todo o rosto. E vamos aplicar com esse pincelzinho da Macrylan, com a mão bem levinha, só para não deixar muito excesso de produto. E depois com o iluminador na pontinha do nariz. Vamos aplicar pó ali abaixo do olho dela para poder vir com as sombras, tá? Para não cair sombra ali e não manchar a pele. Com esse tonzinho de rosa da paletinha da Catherine Hill, eu vou aplicar em todo o olho dela. Vou aplicando no cantinho externo e levando no côncavo, com a mão bem levinha, esfumando, sempre sem deixar nenhuma marcação. Então, com aqueles esfumados de vai e vem e movimentos circulares, vai e vem e circulares, levando sempre para o cantinho interno do olho dela e esfumando todinha a pálpebra dela, tá? Vamos vir com esse amarelinho da paletinha da Catherine Hill também e vamos aplicar no cantinho lacrimal e no cantinho interno do olho dela, levando mais pro meio da pálpebra. Então, vamos depositando e levando pro meio da pálpebra, com a mão bem levinha também, viu? Aí, você faz o esfumadinho ali só pra
intercalar uma sombra e outra e não deixar nada marcado. Aplica sombra e esfuma, aplica sombra e esfuma. Vamos vir com a paletinha da Ruby Rose só para iluminar ali abaixo da sobrancelha. Depois eu vou vir com esse tonzinho de roxo, que é um roxo meio berinjela da paletinha da Catherine Hill. E vamos aplicar ali no cantinho externo e levando para o côncavo também, esfumando com a mão bem levinha, sem subir muito, porque a sombra que vai predominar é a rosa. Então, a gente vai depositando e esfumando esse tom de roxo berinjela com o rosa para ficar uma cor bem harmoniosa e que ficasse bem bonito. E achei que ficou super combinando essas cores aí. Depois eu venho com o amarelinho e só vou dando o acabamento final nessa maquiagem. Com glitter, com o delineador da Inglot, o 77, e esse meu pincelzinho que é de outro delineador que eu amo. Não me julguem por utilizar outro delineador para fazer esse delineado, porque eu gosto dessa maneira. Eu vou fazer uma linha ali rente aos cílios dela e vou levando para o final do olho. Vou aumentando um pouquinho esse delineado, porque eu queria que ficasse um delineado bem aparente. Então, eu vou levando e aumentando um pouquinho, fazendo todo esse procedimento para depois puxar o gatinho. Para puxar o gatinho, vocês vão observar que eu vou fazer ali, ó. Vou puxar de baixo para cima uma linhazinha e depois vou unir ela com o delineado normal. Para fazer a sobrancelha, eu vou utilizar essa pastinha que é da Avon, a castanho claro, desculpa, e vou fazendo a aplicação na sobrancelha dela. A sobrancelha dela é bem... Como é que eu vou explicar pra vocês? É bem grossa, os pelinhos são bem grossos, então aderiu bastante ao produto. Aí eu venho só pra tirar um pouquinho do excesso. Na parte de baixo ali, eu vou utilizar aquelas misturinhas de tom de azul ali, que é o azul clarinho com o azul escuro, e vou aplicando bem rente a linha d'água dela ali, para fazer aquele acabamento ali embaixo. Então, eu vou aplicando e esfumando. Com um glitterzinho bem fininho, eu aplico naquela região do cantinho lacrimal. Coloco os cílios e depois venho com o delineador de novo, só para tapar toda essa colinha que possa ter ficado. Queria que fosse uma maquiagem mais tchan, então eu fiz algo diferente. Apliquei cola de glitter ali embaixo e vim com esse glitter lindo, maravilhoso, azul, que é da Dylos, e fui aplicando rente a linha d'água dela ali embaixo. Depois eu venho com esse rímel que é da Dylos também e vou fazendo a aplicação no olho dela. Vamos fazer o mesmo procedimento do outro lado, aplicando a sombra, esfumando, deixando tudo bem uniforme. Aplico no cantinho externo e vou levando para o cantinho interno com a mão bem levinha em movimentos circulares e vai e vem. Eu aplico em toda a pálpebra móvel dela, mas principalmente no cantinho externo e no côncavo, que é onde eu queria que ficasse mais marcada essa sombra. Então, eu aplico e esfumo, aplico e vou esfumando. Esse rosinho é um rosinho que vem na paletinha ali, que é maravilhoso, tá, gente? Com o amarelinho eu vou fazendo a aplicação ali no cantinho interno ali, se vocês forem reparar bem, eu vou aplicando e esfumando para não deixar nada marcado. Esse amarelinho eu vou levando quase que meio pro meio da pálpebra. Depois eu venho com aquele roxinho berinjela, aplico no cantinho externo e vou levando pro côncavo. Com os mesmos procedimentos que a gente utilizou no outro olho, eu vou fazer nesse também. Aplico e esfumo com a mão bem levinha, levando sempre mais para o meio da pálpebra e também sem ultrapassar o limite daquela primeira sombra que a gente utilizou. Vou iluminar com o iluminador da Ruby Rose, depois eu venho e faço o gatinho. Não deixei demorado porque no outro ladinho eu já tinha deixado. Vou vir com a pastinha que a gente já utilizou e vou aplicar desse lado na sobrancelha dela e tirar o excesso. No mesmo procedimento, aplicando com a sombrinha azul, misturada aqueles dois tons de azul na linha lacrimal dela ali, na linha d'água. Vou utilizando, passando e esfumando para não deixar marcado com a mão bem levinha. Depois faço o mesmo procedimento, coloco o glitter em toda aquela região ali, ó, bem rentezinho a linha d'água dela. Colo os cílios com a mão levinha, venho aplicando o delineador em cima para atrapar a colinha. Depois venho com o rímel para fazer a selagem
dos cílios postiços com os cílios dela. Agora eu venho utilizando esse batonzinho aí, que eu vou deixar aqui no box de informações o nome dele, que é maravilhoso. Eu vou fazendo a aplicação com a mão bem levinha e contornando a boca dela todinha, tá? Então, eu vou aplicando e esfumando ali, ó. Aplico, venho cuidando para não deixar nada marcado e sem que nada para fora do contorno da boca dela. Então, eu contorno primeiro e depois venho aplicando. Para dar um tchan mais nessa maquiagem, eu utilizei um glitterzinho na boca dela. Esse glitterzinho é o Cristal da Toque de Natureza. Venho aplicando com a mão bem levinha também, tá? E eu achei que ficou incrível. Venho com a bruma finalizadora, depois com um lequezinho para secar e fazer o término dessa pele. Então, meninas, esse foi o resultado final da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe um gostei. Se for novo por aqui, te inscreve no canal. Tchauzinho, gurias. Me segue nas redes sociais, que é @NiaraBenites.